Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto muito polêmico, um tema aterrador que não é tão aterrorizante, mas focaremos em predições que são, para alguns fiéis, um tanto controversas. Alguns católicos creem nelas, e houve pontífices que também acreditaram, pois acabou se transformando na profecia dos papas. Entre as previsões de São Malaquias, inclui-se a chegada de um papa no fim dos tempos. Isso tem alguma relação com a Igreja Católica? Claro, pois é incerto onde o mal pode residir. Portanto, este vídeo não é sobre papas ou sobre o que ocorrerá, nem se essa é uma profecia válida ou não. Mesmo entre católicos, alguns acreditam, outros não. É crucial destacarmos que na Igreja Católica existem dois tipos de previsões: as previsões naturais, como a Bíblia, e as previsões emergentes, como algumas de Nostradamus. Nostradamus menciono aqui secundariamente, pois não é reconhecido pela Igreja, mas São Malaquias é um caso mais complexo, pois foi citado no Vaticano e alguns pontífices acreditaram nele, realizando até atos inusitados para alinhar-se com as previsões de São Malaquias. Então, fiquem comigo. Deixem seu like agora no início do vídeo, que é muito importante. Verifiquem sua inscrição e ativação das notificações. E, por favor, confiram se estão inscritos no canal, pois isso me ajuda muito a desenvolver o canal. São Malaquias, mais tarde, será São Malaquias, nascido na Irlanda como Malaquias em um lugar chamado Armagh, em 1194 d.C. É vital prestar atenção nessas datas, pois ele vai estabelecer uma amizade significativa com o homem considerado o pai das cruzadas, São Bernardo de Claraval. Ele foi um dos primeiros a organizar a primeira cruzada. Claraval é também famoso por essa amizade com Malaquias, que depois se tornaria santo, com uma razão belíssima para sua santificação. Peço que permaneçam aqui, pois há muitos elementos que para mim são sobrenaturais. Ao falar de milagres, referimos-nos a fenômenos sobrenaturais. Malaquias nasceu filho de um professor e de uma mulher comum que trabalhava nos campos, com uma vida dedicada à religião. Em 1194, na Irlanda, falamos de um período desafiador, pós-invasão viking, com diversas religiões se dispersando e o cristianismo em declínio, contrariando a Igreja. Estamos falando de 1194, então não confundamos com o presente. Malaquias observava erros ao redor, mas seguia sua vida até perder o pai com 7 anos, tornando-se filho de uma mãe solteira lutando pela subsistência. Com a morte precoce da mãe, possivelmente devido ao trabalho exaustivo, a vida de Malaquias se tornou muito simples, e ele se manteve observador, orientado pela mãe a não aderir a costumes irlandeses, divergentes do catolicismo. Perto da Catedral de Armagh, havia um homem visto como santo e erudito, vivendo recluso em uma cela, mais seguro ali devido à perseguição religiosa. São Malaquias então decide dedicar-se à religião, buscando esse santo recluso com quem aprende antes de tentar reviver o catolicismo na Irlanda. Com amor e respeito, até de não católicos, Malaquias não precisou se exilar ou viver recluso. Ele começou a conduzir missas e realizar casamentos, retomando práticas há muito esquecidas. Sua coragem e respeito inclusive de não católicos permitiram-lhe movimentar-se livremente. Ganhou notoriedade, apoiando outros que desejavam vida monástica, impulsionando o catolicismo na Irlanda, hoje predominantemente católica graças a ele. A santificação de São Malaquias veio de sua humilde origem na Irlanda e sua jornada até Roma, passando por Escócia, Inglaterra e França, sempre respeitado e acolhido. Ele focou em regiões de maior concentração católica e, no começo do século XII, uniu os católicos pacificamente. O notável São Bernardo de Claraval, já admirado, viu a necessidade de uma liderança eclesiástica mais forte na Irlanda. São Malaquias e São Bernardo formaram uma amizade duradoura, com Malaquias aprendendo muito em Claraval. Bernardo queria proteger os católicos, uma visão que se alteraria com as cruzadas. Já abordei as cruzadas em vídeos separados, mas aqui falamos do início, com Malaquias desempenhando um papel crucial na unificação católica sem violência, atraindo a atenção de São Bernardo. A Irlanda precisava de um líder religioso mais elevado para orientar os novos padres. Então Malaquias foi a Claraval e encontrou São Bernardo.
A amizade entre eles se fortaleceu por anos, com Malaquias se tornando uma figura influente, respeitado mesmo por não católicos, e promovendo o catolicismo com compaixão e sem violência. Claraval já manifestava a intenção de salvaguardar os cristãos e Roma. Neste ponto, Claraval articula para que São Malaquias pudesse alcançar Roma, pois somente lá ele poderia ser consagrado bispo e receber seu manto episcopal. Sua nomeação como bispo da Irlanda era justificada pelo seu extenso trabalho no país, onde novos sacerdotes emergiam e precisavam de um líder para orientá-los em decisões mais complexas. Chegando a Roma, Malaquias permanece por um período não especificado, sugerindo-se aproximadamente 2 a 3 anos. Neste tempo, ele demonstra seu merecimento para o manto episcopal, apoiado também por uma carta de São Bernardo de Claraval, endossando suas qualificações. Roma, interessada em reverter a adoração a deidades pagãs na Irlanda, concede o manto a Malaquias, que retorna à Irlanda como bispo. Conhecido e amado como bispo da Irlanda, Malaquias inicia uma série de milagres. Esses feitos, junto ao apoio de outros sacerdotes e de São Bernardo, contribuem para sua elevação ao episcopado, abrindo caminhos para futuras posições eclesiásticas mais influentes. Neste contexto, a hierarquia dentro da Igreja Católica Romana é destacada, refletindo as diferenças significativas de uma época distante. Malaquias retorna à Irlanda, continuando a restaurar pacificamente o catolicismo. Enquanto isso, São Bernardo de Claraval adota abordagens mais assertivas, formando um exército comprometido nas cruzadas. Essa história das cruzadas, embora extensa, poderá ser abordada em outro vídeo. Claraval é fundamental na fundação das cruzadas, e sua ligação com Jacques de Molay, o último templário, é explorada em outro vídeo. Claraval, apesar de suas intenções iniciais positivas, também é associado a ideias controversas. Quando a saúde de São Malaquias começa a declinar, ele se retira para um asilo ou mosteiro sob os cuidados de Claraval. A proximidade da amizade entre eles é evidente, pois Malaquias viaja para estar perto de Claraval em seus últimos dias. Mesmo jovem, com cerca de 50 ou 60 anos, Malaquias enfraquece rapidamente. Ele tinha planos de visitar o novo Papa, mas sua doença o impede. As interações de Malaquias com diversos papas ao longo de sua vida, embora interessantes, são parte de uma narrativa mais ampla. Claraval cuida pessoalmente de Malaquias até seu último suspiro, profundamente afetado pela perda. Malaquias falece nos braços de São Bernardo em 2 de novembro de 1148, em Claraval. Antes da morte de Malaquias, Claraval faz várias perguntas sobre sua vida com a intenção de escrever sua biografia para a Igreja Romana. São Malaquias, já famoso na Irlanda por seus milagres e curas, torna-se ainda mais reverenciado. Ele é conhecido por salvar pessoas à beira da morte, com relatos de curas milagrosas ao tocar ou deitar na sua cama. Dedicando sua vida à cura, São Malaquias se torna um símbolo de milagres e esperança. Claraval inclui todas essas informações na biografia de Malaquias, visando demonstrar à Igreja de Roma a santidade de Malaquias através dos relatos coletados. Após a análise dessa biografia pelo Vaticano e a investigação no túmulo de Malaquias, onde supostos milagres continuavam a ocorrer, a Igreja o canoniza como santo. Assim, São Malaquias é oficialmente reconhecido, mesmo que algumas de suas profecias não sejam aceitas. Sua devoção e crença no poder de cura são especialmente fortes na Irlanda. A história se complica com a emergência de um novo livro, cuja origem é incerta, mas sugere-se que tenha sido descoberto na Biblioteca do Vaticano. O dia 3 de novembro é celebrado em homenagem a São Malaquias na Irlanda, evitando confusão com o Dia dos Mortos em 2 de novembro. Esta escolha reflete a proximidade entre essas datas e a mística que as envolve, especialmente em culturas como a mexicana. A biografia de São Malaquias, incluindo as profecias sobre os papas, suscita dúvidas. Não se sabe ao certo se a seção das profecias foi removida ou ocultada pelo Vaticano. Arnold Wyon, um monge beneditino e pesquisador respeitado, publica um livro intitulado Lenha da Vida,
ornamento e glória de Deus, no qual insere um fragmento das profecias desconhecidas de São Malaquias. Estas profecias incluem visões sobre 112 papas, começando com Clemente I. A narrativa abrange papas e antipapas, distinguindo a legitimidade de cada um. Arnaud de Willon explora a ideia de que Malaquias teve visões proféticas sobre o fim dos tempos, incluindo a previsão de sua própria morte. As profecias descrevem um futuro Papa, Pedro o Romano, que seria o último, marcando o fim dos tempos. A narrativa gera controvérsia, especialmente em relação ao Papa Francisco, que muitos acreditam não ser o referido na profecia. As profecias são detalhadas, cada uma associada a um Papa específico, como Paulo VI, representado pela flor de lis em seu brasão. O Papa João Paulo I, associado a um eclipse solar, e Bento XVI, ligado à glória das oliveiras, também são mencionados. A profecia sobre o 112º Papa, Pedro o Romano, fala de uma grande tribulação e da destruição do Vaticano, simbolizando o juízo final. Este relato em latim foi traduzido e interpretado ao longo dos anos, alimentando debates e interpretações diversas sobre a veracidade e o significado das visões de São Malaquias. Claraval encerra a biografia de São Malaquias com referências ao Apocalipse. Em 13 de março de 2013, um evento significativo ocorre com a eleição do Papa Francisco, após a rara renúncia do Papa Bento XVI. Renúncias papais são excepcionais na história da Igreja Romana, com apenas poucos casos em séculos. A renúncia de Bento XVI foi influenciada por múltiplos fatores, incluindo controvérsias envolvendo o Banco do Vaticano, lavagem de dinheiro e escândalos sexuais envolvendo sacerdotes. Estes escândalos abalaram profundamente Bento XVI, levando-o a abdicar do papado. Com a ascensão de Francisco, surge um dilema em relação às profecias de São Malaquias. Segundo as previsões, o último Papa seria Petrus Romanus, o 112º, mas Francisco não se encaixa nessa descrição. Além disso, a Basílica de São Paulo lista os papas, incluindo espaços vazios para futuros papas, o que sugere uma crença parcial nas profecias. Há histórias de papas tentando manipular suas conexões com as profecias, como um que comprou um barco para se alinhar com uma previsão específica. A história do Papa Francisco é complexa, com debates sobre se ele poderia ser o último Papa profetizado. Alguns argumentam que, ao escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, ele evitou deliberadamente o nome Pedro, consciente das profecias. Outros veem isso como forçado, apontando para o verdadeiro nome de São Francisco de Assis, Francesco di Pietro, que significa Francisco de Pedro. Isso levanta a possibilidade de Francisco ainda se conectar indiretamente com a profecia de Petrus Romanus. As profecias de São Malaquias são vistas com ceticismo por alguns, principalmente devido ao tempo decorrido entre a vida de Malaquias e a redação de seu livro por Arnaud, em 1595. A parte das profecias que menciona o Papa Francisco indica que ele governaria durante um período de grande perseguição à Igreja Romana. A renúncia de Bento XVI gera especulações sobre sua tentativa de alterar a ordem dos papas e atrasar a chegada do último Papa profetizado. O Papa Francisco, conhecido por seu estilo de vida simples e renovação da Igreja, enfrenta desafios e resistências, até mesmo dentro da Igreja. Há controvérsias sobre sua nacionalidade argentina, quebrando a tradição de papas europeus. A narrativa sobre os papas, desde a antiguidade até o presente, é rica em histórias intrigantes e complexas. E deixo o convite para você escrever um comentário sobre o que acha sobre as profecias de Malaquias e também compartilhar suas opiniões e conhecimentos sobre São Malaquias, suas profecias e a história dos papas, além de, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Finalizo agora ressaltando o respeito por todas as religiões e a importância de abordar a história religiosa com sensibilidade e compreensão.